Esse é o seu canal PS Videoaulas, rumo ao seu primeiro 1 milhão de acessos. A sua participação é muito importante. Inscreva-se e divulgue o nosso canal. A aula de hoje é sobre perda de carga contínua, iniciando a nossa série de aulas sobre hidráulica. Se você ainda não fez a inscrição no nosso canal, aproveita agora para fazer durante a nossa vinheta. É rapidinho. Os condutos hidráulicos, eles podem ser forçados, onde a pressão interna é diferente da atmosférica. São seções fechadas, onde o líquido preenche totalmente. Já os condutos hidráulicos livres, o líquido circulante apresenta superfícies livres. A seção transversal não tem necessariamente seu perímetro fechado. Neste caso, o líquido escorre pela gravidade e está submetido à pressão atmosférica. Temos aí a famosa equação de Bernoulli, que trata da energia entre dois pontos de uma tubulação, que está devidamente aí ilustrado, e se esse sistema está estático, temos o plano de carga estática, que há um equilíbrio entre a pressão em qualquer ponto da tubulação. Mas se você tem o líquido em movimento, no caso fluido, que no caso é água, que a gente está tratando, então eu tenho todas essas parcelas. Uma parcela referente à carga piezométrica, que é a pressão. Outra parcela relativa à carga cinética, que é a velocidade. E a carga potencial referente à altura geométrica. Nesse caso, eu ainda tenho, para equilibrar a equação, se eu tenho o ponto 1 e o ponto 2, eu tenho que ter do lado direito a perda de carga para poder igualar a equação, já que eu vou ter uma perda de energia. E fica fácil ver, se eu traçar meu plano de referência passando pelos dois pontos e essa tubulação estiver perfeitamente horizontal, eu posso abstrair, no caso, cortar esse Z, que seria a altura geométrica. E é fácil perceber também, como a seção é a mesma nos dois pontos, então a velocidade também é igual. Como estão de lados opostos da igualdade, eu posso também cancelar. E minha equação fica só em função da pressão e da perda de carga. Vamos ver um exemplo. Num trecho de uma tubulação instalada na horizontal com 150 metros de comprimento e diâmetro de 200 milímetros, transporta água que flui a uma vazão de 200 metros cúbicos por hora. No ponto A, existe um manômetro instalado que indica 10 MCA. Considerando que o coeficiente C de Rasey-Williams para a tubulação é 100, qual a pressão indicada no manômetro do ponto B e a velocidade média da água dentro do tubo? A situação pode ser ilustrada conforme vocês estão vendo aí abaixo. Eu tenho um tubo perfeitamente horizontal, onde eu vou lançar um plano de referência passando por esses dois pontos na geratriz do tubo e vou ter os dois manômetros instalados. O primeiro é fornecido já a pressão e eu quero saber a pressão no segundo e a velocidade de escoamento. No caso, vamos fazer a resolução clássica, primeiramente fazendo o cálculo da pressão em B. Aplicando o Bernoulli nos pontos A e B e utilizando a equação de Rasey-Williams para o C igual a 100, vamos ver como é que fica. A equação da energia, bem fácil aí, só pressão em A sobre gama, mais pressão em B sobre gama, mais HP do lado direito, que é a perda de carga. E por Rasey-Williams, essa perda de carga pode ser calculada por essa expressão que vocês estão vendo aí, em função da vazão, do diâmetro e do comprimento da tubulação. Todos esses dados são conhecidos. Substituindo e fazendo a devida conversão, no caso, eu tenho 200 metros cúbicos por hora, mas eu preciso de metros cúbicos por segundo. Uma hora tem 3.600 segundos, por isso que foi dividido aí. O tubo tem que entrar em metros, estava em milímetros, 200 milímetros dá 0,2. Então, substituindo tudo, multiplicando por 150, que é o comprimento da tubulação, eu vou obter 3,80 MCA, que significa metros de coluna de água. Para cálculo da pressão B, é só eu pegar a pressão A menos as perdas. Vejam que lá tem o gama, mas quando eu dou em metros de coluna de água, já está em função do gama da água, que é 1000. Então, esse valor já pode ser feito a conta direto. Então, a pressão em B nada mais é do que 10 menos 3,8. Portanto, pressão em B igual a 6,2 metros de coluna de água. Respondido a primeira pergunta. Agora vamos para a segunda.
Cálculo da velocidade também pela resolução clássica. A velocidade a gente pode encontrar utilizando a equação da continuidade, onde Q, que é a vazão, é igual a velocidade vezes a área. Ora, tirando V, eu vou ter Q sobre A. Mas quem é A? A área de uma seção de um tubo circular é dado por πd2 sobre 4, se eu quiser em função do diâmetro. Substituindo, eu vou ter que velocidade é igual a 4Q sobre πd ao quadrado. Substituindo os valores na fórmula, fazendo as devidas transformações, eu vou obter que a velocidade é igual a 1,77 metros por segundo. Veja como é bem simples. E agora vamos fazer esse exemplo com a resolução no simulador hidráulico EPANET. Primeiro vamos modelar o problema. A. Eu vou inserir um reservatório de nível fixo com a água na cota 10 metros. B. Criar dois nós para representar os pontos A e B. C. Ligar o reservatório ao primeiro nó A com uma tubulação de comprimento mínimo e diâmetro já exagerado. Isso torna o trecho desprezível, é um artifício que nós vamos usar. No caso, vamos usar o diâmetro como sendo 2.000 milímetros e comprimento 0,1 metros. D. Configurar o trecho entre os nós A e B e atribuir o consumo no segundo nó B em litros por segundo. A única coisa que temos que fazer é essa transformação. 1 metro cúbico por hora equivale a 0,277778 litros por segundo. 200 metros cúbicos por hora vai ser Q litros por segundo. Fazendo essa transformação, para poder entrar no EPANET, eu vou entrar com a vazão de 55,56 litros por segundo. E o sistema modelado do EPANET fica com essa aparência, e quando eu faço a simulação, depois de colocar todos os dados, eu vou ter que no trecho em estudo, vocês estão vendo aí, no ponto A eu vou ter os 10 MCA, já foi dado no problema, e também o ponto B, veja lá, 6,2, exatamente o que foi calculado. E na tubulação aparece aí a perda de carga, 25,35, um valor bem maior do que o obtido. Mas por que isso? Porque no EPANET ele exibe o cálculo da perda de carga para 1.000 metros. Para mensurar a perda para a tubulação do trecho, basta fazer o quê? Uma simples proporção. Então, 25,35 está para 1.000 metros. Assim como HP está para 150 metros, que é o comprimento da tubulação. Eu vou obter exatamente as perdas como sendo 3,80 metros de coluna d'água. Veja como é bem simples para você fazer essa transformação. E agora vamos dar uma olhadinha na velocidade. Então a velocidade na tubulação também, 1,77. Com isso, a nossa conclusão é que todos os valores calculados foram confirmados. Se você tem alguma dúvida de como fazer essa simulação no EPANET, assistam a nossa próxima aula, que será justamente toda essa modelagem no EPANET. Se você gostou da videoaula assistida, não esqueça de compartilhar com seus amigos e registrar o seu like. Até as próximas!